Espancada pelo namorado com mais de 60 socos. A outra levou facadas. A outra foi morta, levou tiro. A outra despencou do 10º andar. É só isso que a gente vê. É. Esses homens dizem assim, são ciúme. Ah, ela foi ciúme. Eu tenho muito ciúme dela e aí eu não aguentei. A roupa que ela usou, o short estava muito curto, o batom, enfim, uma série de coisas. Esses homens têm desculpa pra tudo, né? Tem. E dizem que então, foi o ciúme, foi um lampejo, assim, e quando eu vi já tinha feito. É. E a sociedade, Olga, passa pano para isso, né? A sociedade, a nossa cultura patriarcal e machista, ela passa pano para tudo isso. E em nome do amor, parece que tudo isso é permitido. Então fez isso porque ela fez alguma coisa. E a gente não para olhar o que está construindo esta personalidade de um homem inseguro, ciumento e também descontrolado e muitas vezes, né, com muito controle, porque ele sabe muito bem o que ele vai fazer para chegar no momento que ele tira a vida desta mulher. Então é uma coisa que a gente precisa pensar, e eu tenho falado várias vezes para mães de meninos o quanto elas precisam ensinar esses meninos crescer e virar homens que possam ter um casamento, um relacionamento que seja duradouro e respeitoso. Porque se a mulher não quer, ela tem o direito de não querer estar mais em um relacionamento. E muitas vezes são relacionamentos muito abusivos desde muito cedo. Desde muito cedo. Agora, o que acontece, Noemi, com esse homem, com esse rapaz, esse menino, esse adolescente, que não consegue ouvir o não? Não quero mais namorar com você, não quero mais ficar com você. Acabou nosso relacionamento. E aí ele vira bicho, né? Ele bate o carro, atropela essa ex-namorada, ou mata, né? Ou mata, sim, assim. É assim que acontece. É isso que nós estamos vendo todo santo dia. O que acontece com esse homem? Ele se tornou assim por quê? Porque os pais não criaram um filho que pudesse viver a frustração. Então, veja, hoje a gente vê, Olga, as pessoas dando tudo para os filhos e principalmente para os filhos meninos. Eles recebem tudo dos pais e aí, diante de uma pequena frustração, eles começam a ter problemas muito grandes. Inclusive, assim, direto para meninos pequenos que usam muito o celular. Então, o celular, ele sempre dá as respostas a partir do momento que você toca a tela aí. Então, diante de uma frustração, diante de um não, o menino se desestrutura. E por que ele se desestrutura? Porque os pais, eles não entenderam a sua função. A função dos pais, Olga, é frustrar os meninos e as meninas também, né? Mas as meninas já são frustradas sempre pela questão cultural. Mas o papel dos pais é colocar obstáculos no caminho dos filhos para que eles possam ultrapassar ou entender que neste momento eu não posso passar deste lugar aí. Tá bom, mas por que esse pai e essa mãe não conseguem dizer não? Porque eles são os reis. As crianças hoje, os filhos, eles são os reizinhos da casa. Você já deve ter visto algumas famílias que você já acompanha ou convive, que precisa dar ao filho tudo o que ele quer. Então, se dá tudo o que ele quer, você já não viu casas onde as pessoas dão aos filhos muitos brinquedos, começa por ali, muitos brinquedos. Então, as crianças, elas têm overdose de coisa. Eu já vi uma criança, Noemi, desculpa te interromper, ela arrancar a roupa, aquele short, eu saí e tal, ela arrancou a roupa e falou assim, eu não vou com essa roupa, eu não vou com esse short. Sim. Né? E aí é mais ou menos assim. Eu li uma pesquisa uma vez, que está fazendo, tá fazendo bem 15 anos, hein? Faz tempo, então é um problema realmente que se arrasta, né? Em que as empresas de carro, estou falando agora de montadoras, de revendedoras de carro, eles fizeram uma pesquisa que quem escolhia a cor do carro era o filho. O filho de 8 anos. Sim. De 6 anos. Quem escolhia a cor da parede da casa ou do apartamento era a menina ou o menino de 6, 7, 10 anos. Como uma empresa de tintas fez essa pesquisa. Mulher, eu fiquei horrorizada. E é de ficar mesmo. E só tá piorando isso. Sim, só está piorando. Porque primeiro, Olga, há um tempo atrás, digamos na época dos meus pais, os pais tinham 10 filhos. Hoje os pais têm um filho ou 2. Então eles passam a criar um mundo para essa criança.
Então, tudo que ela quer, a cor que ela quer, o carro que ela quer, e ela tem. E os pais não conseguem entender que isto é o problema que vai criar pessoas que não vão conseguir lidar com um não, com uma reprovação, com uma não aceitação, porque é natural, né, Olga, que a gente não é aceito em todo lugar. A gente quebra a cara a vida inteira. Agora, tem um detalhe. Lá atrás, quando eu entrevistava psicólogos como você, tô falando de 25 anos por aí atrás, o que se ouvia? Que a gente não podia dizer esses nãos todos. Ah, teve uma linha. Teve uma linha de psicólogos que dizia, tinha, né? Sim, mas tem ainda. Tem ainda? Tem. Não pode. Não pode dizer não, não pode, não sei o quê. Daí eu lembrava assim, mas meu Deus do céu, a criança não come isso, não come aquilo. A minha mãe punha na mesa as coisas, você podia fazer nariz torcido. Comer. Isso, se quiser, come isso. Se não quiser, não tem outra coisa, sai da mesa. Era simples assim. Sim. Será que é por isso que a gente foi criado que come de tudo? Come de tudo, enfrenta a vida, né? Uma coisa que a gente não vê hoje. Não. Você vê essa questão da seletividade de alimentos, é muito comum. As crianças hoje, tem gente que só come macarrão, outro só come arroz. Aquilo tudo que a Adri fez lá maravilhoso, que não saudável. Ia comer. Imagina que vai comer aquilo. Não ia comer aquilo lá. Não come. Então, é como os pais estão criando esses filhos que faz com que ele diz, o mundo é seu. Isso. Então, tudo que tem aqui é seu, o mundo é seu. Aqui dentro o mundo é seu, porque você escolhe o carro, você escolhe a cor da parede, você escolhe onde a gente vai morar, o programa que a gente assiste na televisão. E os pais ficam tão culpados hoje. Verdade. Então, a gente não consegue ir no parquinho no final do dia. Gente, quem está sempre em diversão no final do dia? A gente tem trabalho, e a vida é trabalho, a vida é estudo, a vida é a pessoa viver a coisa que traz o retorno também, o retorno financeiro para a vida. A responsabilidade é trazer o dinheiro para poder suprir tudo o resto. Então, precisa ensinar as crianças que elas não podem ir no parquinho todo dia, porque não é domingo. Porque não é sábado, é dia de fazer tarefa, é dia de guardar os brinquedos, é dia de conviver com a família em casa e organizar, mas os pais têm uma culpa enorme. E carregam essa culpa pro resto da vida. Agora, com relação ao ciúme, desse homem que diz que mata daí por ciúme. Sim. O ciúme a gente aprende, como é que a gente desenvolve o ciúme? Ciúme é de pessoa insegura. Olga, pessoas inseguras têm ciúme. Por quê? Porque elas acham que tudo aquilo que é delas, por direito, está sendo dado a outras pessoas, né? Então, as pessoas têm ciúme não só de relacionamento com outras pessoas amorosas, mas tem ciúme da atenção, que às vezes a mulher dá para os pais, o homem dá para os pais, tem ciúme dos amigos, tem ciúme de todas as coisas, porque é a insegurança da pessoa, porque acha que ela está sendo trocada por outras coisas, por outras pessoas. Então, a base do ciúme é a insegurança. E aí tem que trabalhar isso para você ficar seguro e entender que você não é aquela Coca-Cola toda, mas também tu não é nada. Tu é alguma coisa que vai encantar um grupo de pessoas e não vai encantar um outro grupo. Então, você não tem 100% de atenção, nem 100% de respeito, nem 100% de entendimento seu e de aceitação sua, você não tem isso. Então é preciso entender que a gente não tem tudo. Então você não pode querer que aquela pessoa que está vivendo contigo um relacionamento te ache o todo da vida dela. Porque a gente não é tudo para ninguém e ninguém é tudo pra gente. Olha que forte isso, gente. A gente não é tudo para ninguém, nem ninguém é tudo pra gente. A gente precisa aprender a caminhar sozinho. Porque daí tem homens que falam assim, não, se você me deixar, eu me mato. Tem isso, né? Você já deve ter ouvido isso. E não se mata. Não se mata? Não se mata. O cara que diz assim, se você me deixar, eu me mato, não é por aí o caminho, não é o caminho dessa emoção que vai. O homem que mata é aquele que tem extremamente um controle sobre aquilo que ele quer fazer. Então, ele faz, ele planeja e ele mata por quê? Porque ele não quer perder esse lugar de poder. E muitas vezes ele tem um controle do começo ao final. Então, isso é uma ameaça. Então, a pessoa diz assim, se você me deixar, eu me mato. Uma das coisas importantes da gente entender e pensar que nós não somos dono da vida de ninguém. Se a pessoa decidiu se matar por conta disso, é uma coisa dela. Não é uma coisa tua, tu não é responsável pela vida do outro. Só pra gente fechar, a gente precisa falar mais, você precisa voltar ao programa, quero fazer mais coisas com você.
Vamos pegar aquele caso daquele pai que matou os 2 filhos e se matou. Então a gente sabe que quem ele queria matar era ela. Não, ele não queria matar ela. Não? Mas ele não matou os filhos porque matou ela de alguma forma? É isso. O que ele queria fazer? Ele queria atingi-la. Sim, ele queria deixar ela morrendo em vida. Isso. Então ele tinha o controle do começo ao final. Tanto é que, assim, ele fazia os stories lá, as publicações dele, e no meio disso aconteceu os assassinatos. Então, assim, é um absurdo isso, mas ele tinha o controle o tempo inteiro. Ele era de um grupo político e ele estava ali sendo cotado para um cargo político lá. Uhum. E aí, assim, quando esta mulher diz eu não quero, e ela não disse eu não quero uma vez só. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. A mulher, quando ela sai devagar. Ela diz eu não quero. Aí ele diz, eu vou mudar. Aí ela diz, eu não quero de novo, porque não aconteceu nada disso, ou porque eu não tenho mais vontade de estar contigo, você não me encanta mais. Então ela vai saindo. Mas quando a mulher decide sair do relacionamento, ela sai. Ela sai e não volta mais, não adianta ficar querendo trazê-la de volta, nada de ouro vai fazer essa mulher voltar. Porque ela já trabalhou esse caminho e já decidiu. Neste caso, Olga, eu tenho o entendimento que ele tinha esse controle o tempo inteiro. Tanto é que assim, como é que tu imagina que um homem mata um filho e depois ele mata outro filho? E daí depois ele se mata, entende? Porque ele sabia, ele tinha um controle sobre isso e que é meio uma brincadeira, porque ele está vivo. Na verdade, ele continua vivo, porque as pessoas continuam falando dele. É verdade. E a mulher está... morrendo aos poucos agora ele com a perda sabia dos que era... filhos, Ele condenou ela a morrer aos poucos. Até uma próxima? Até. Obrigada.